Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Olá a todos, estamos aqui no Centro Espírita Equilíbrio da cidade de Matão, em mais um Falando sobre o Espiritismo, com os nossos amigos aqui presentes, os quais terão a oportunidade de fazer perguntas sobre ansiedade. E eu gostaria de começar com a primeira pergunta, perguntando para nosso irmão aqui presente a definição de ansiedade pela visão dos espíritos. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os irmãos e agradecer a oportunidade de estar aqui tentando compartilhar um pouco do nosso conhecimento, mas mais do que compartilhar, aprender com o conhecimento de vocês, então é um privilégio, né? Olha, ansiedade, né, na visão dos espíritos, eu acredito que tenha uma denominação muito próxima da ansiedade na denominação material da coisa, né, na visão dos encarnados, né? A ansiedade é o desejo excessivo em viver e presenciar o futuro, vivenciar o futuro, né? A pessoa que possui ansiedade, ela não está bem com os acontecimentos do momento, pois ela estima que em um futuro próximo ou médio, ela conseguirá atender às suas necessidades, ela conseguirá encontrar a felicidade. Entretanto, ela está no ledo engano, porque quando ela está no aspecto de ansiedade, que é um fator mental, ela deixa de vivenciar o trajeto. Então, ela não usufrui os momentos presentes e acredita que o momento posterior será muito melhor do que o momento atual. E quando ela chega neste momento posterior, ela acredita que o outro será melhor do que o atual. Ou seja, é uma busca infinita e incessante pela felicidade que nunca chega. É como um viajante que nunca se contenta com o caminho final do trajeto de sua viagem. Bom dia a todos. Gostaria de fazer uma pergunta sobre esse sentimento da ansiedade. Isso é um processo patológico ou é um processo mental? Uma e outra coisa, né? A patologia influencia na mente e a mente influencia na patologia, estão interligados. Qual que é a diferença entre mente e cérebro, né? A mente, ela é inerente ao espírito e ela percorre as existências do espírito, tanto na vida material quanto fora dela. Então, o espírito, ele mantém a sua bagagem, ele mantém a sua mente, os seus pensamentos, estando num corpo, estando em outro corpo ou estando fora de um corpo. O cérebro é a ferramenta, né? O organismo, o órgão que permite a execução do trabalho da mente enquanto o espírito está encarnado. Então, a ansiedade, ela é patológica, ela tem problemas de níveis orgânicos, cerebrais, de funcionamentos químicos dentro da função cerebral, e ela também é mental, né? Então, depende de cada caso, ela possui ampla origem e influencia nos dois aspectos, né? Hoje nós entendemos a ansiedade como um transtorno, né? A ansiedade é um transtorno que ocorre em grande parte da população mundial, em diferentes níveis, e que atrapalha demais a qualidade de vida desses indivíduos. Bom dia a todos. Eu tenho uma dúvida que, como vivemos num mundo de provas e expiações, ainda estamos muito ligados à matéria. À medida que o espírito evolui, isso ajuda a controlar a ansiedade? É uma boa pergunta, né? A ansiedade, ela é controlada conforme a nossa evolução. Entretanto, não necessariamente é necessário ser evoluído para controlar a ansiedade. Assim como todas as outras características humanas, enquanto estamos encarnados, domamos algumas antes e outras depois, depende de cada caso. A ansiedade, ela atrapalha diferentes níveis sociais, diferentes níveis hierárquicos, né? A ansiedade, ela não tem barreiras linguísticas, ela não tem barreiras sociais, barreiras financeiras, ela habita todas as esferas e prejudica demais o desenvolvimento do espírito. Então, o espírito evoluído, como você me pergunta, né, ele tende a ter uma facilidade em controlar melhor a sua ansiedade. Lembrando que no mundo de provas e expiações, talvez
menos de 5% da população não tem uma ansiedade acentuada. 100% tem alguma espécie de ansiedade. Agora, a ansiedade acentuada, ela é pertencente a 95% da população mundial. E ela se manifesta de diversas formas. Às vezes eu sou uma pessoa aparentemente calma, mas com pensamentos acelerados. Ou seja, eu sou ansioso nos meus pensamentos, não nas minhas ações. Às vezes eu sou uma pessoa acelerada, nas minhas ações e nos pensamentos. Às vezes eu sou uma pessoa que busca financeiramente ou materialmente uma estabilidade futura que me trará o bem-estar. Isso não deixa de ser uma ansiedade. Ainda que eu consiga controlar os níveis disso, eu dedico a minha vida a suprir essa ansiedade. Então, essa ansiedade é uma faculdade que existe e que perdura diante dos encarnados no mundo de provas e expiações. Meu irmão, esse transtorno, como você disse, ele pode ter um início na infância também? Se pode ter um início na infância, ele pode ser corrigido nesse período? Algumas pessoas gostam de brincar que até o feto às vezes é ansioso, né? Nasce de 7 meses, 6 meses, né? Mas não. Na verdade, sim, na infância existe a ansiedade, mas não é uma ansiedade adquirida. Geralmente é uma ansiedade mimicada, né? A criança que está em fase de formação de personalidade, o jovem, ele imita a dinâmica do lar. Então, é um lar que tem pessoas ansiosas. Este jovem, essa criança, acaba condicionando-se a isso. Então, como que eu vou fazer que meu filho, como que quer que eu faça que meu filho coma vagarosamente, termine a refeição na mesa, agradeça a Deus e saia dela lentamente, se eu não faço, né? Então, não adianta você tentar explicar com as palavras o que as atitudes não representam. Quer dizer, então, que pais ansiosos podem trazer filhos ansiosos? Podem não, certamente trarão. Os filhos são reflexos dos comportamentos dos pais. Os pais não precisam, né, falar aquilo que não fazem, porque não será eficaz. Os filhos irão naturalmente não apenas obedecer, mas mimicar os comportamentos do pai e da mãe e que farão com que eles tenham, assim, aspectos parecidos no seu processo de criação. A criança até 8 anos de idade, ela é uma esponja, ela está completamente apta a não apenas observar o ambiente, mas repetir o comportamento daquele lar. Irmão, na visão dos espíritos, existe alguma forma ou algum jeito de melhorar essa ansiedade que a gente poderia passar para as pessoas? O que elas poderiam fazer para ficarem menos ansiosas? Qual é o antídoto da ansiedade na sua visão? Estar presente no momento atual, estar consciente no agora. Então, você já tem a sua resposta, né? Na nossa visão, o antídoto da ansiedade está em usufruir e viver os momentos, sem pensar nos momentos subsequentes. Nós temos que planejar e trabalhar para ter um futuro melhor, mas sem deixar de curtir o trajeto da nossa existência. Meu irmão, nós carregamos essa ansiedade para a erraticidade ao desencarnarmos? Querer saber disso já é uma ansiedade, né? Mas sim, carregamos todas as características, né, adquiridas na Terra para a erraticidade, sejam elas positivas ou negativas, né? E como vocês já sabem, não precisaria nem lembrar, mas vale a pena, a ansiedade é uma patologia, é um transtorno que merece o tratamento da Terra, assim como em conjunto com o tratamento espiritual, né? Os dois tratamentos conciliados, né, o tratamento da ansiedade e o tratamento do equilíbrio do ser humano, fazem a tempestade perfeita para a cura dessa enfermidade. Pois é, a ansiedade ela não tem apenas controle, ela tem cura. Basta nós modificarmos a nossa forma de ser, pensar e agir. E assim encerramos mais um Falando sobre Espiritismo. Muito obrigada. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.